Elivaldo Barbosa, boa tarde novamente para você. Pois é, Tiago, boa tarde para você que segue em nossa companhia. E agora, no Jornal do Piauí, nós estamos recebendo aqui no estúdio a presença do novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, desembargador Marco Aurélio Lustosa Caminha, que a gente deseja também uma boa tarde. Boa tarde, Elivaldo Barbosa, boa tarde, Tiago Melo. É uma grande satisfação estar aqui e agradeço também pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre nossos propósitos na Justiça do Trabalho, no TRT da 22ª Região. Bom, ontem os novos dirigentes foram empossados, o senhor na presidência dessa casa, que tem se notabilizado, pelos bons serviços prestados, reconhecidos inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu suponho que seja um grande desafio estar numa casa assim, que é a menina dos olhos da Justiça Trabalhista Brasileira, e como é que o senhor pretende conduzir para que se mantenha nesse patamar, presidente? Pois é, Tiago. Eu falava isso já ontem, que se por um lado facilita bastante ter recebido a casa arrumada, por outro lado se torna um desafio maior preservar essa situação, essa condição de um tribunal destacado, porque se nós analisarmos esses rankings, vamos perceber que alguns tribunais que já conquistaram esse selo num ano, no outro ano, de repente cai para prata ou para menos. Então, a gente tem que segurar o ritmo de trabalho, muito importante, algumas questões como metas, como atendimento ao público, sustentabilidade, questão de agilidade no julgamento dos processos. São tantos itens que a gente tem que manter um acompanhamento simultâneo, cotidiano. Hoje, boa tarde, doutor Marcos. Hoje a Justiça do Trabalho tem uma estrutura de Teresina e no interior, ou com varas do trabalho ou com postos avançados, de Parnaíba até Uruçuí e Corrente. Em relação a essa estrutura, é possível conduzir a Justiça do Trabalho no Piauí, o TRT 22 do Piauí, com essa estrutura é suficiente ou as demandas vão além disso, que vai exigir da atual direção pensar ou planejar na expansão dessa estrutura? Elivaldo, a Justiça do Trabalho ela é uma justiça muito enxuta, acho que porque um órgão muito cobrado, então ela é bastante enxuta e trabalha muito com números, com estatísticas. Então, a estrutura que nós temos para o Piauí hoje, ela é pensada com base na estatística, com base nos números. Então, assim, em princípio, não há necessidade de expansão. O que a gente tem que estar atento é porque, se verificarmos historicamente, a Justiça do Trabalho, quando ela chega numa localidade, ela encontra uma demanda reprimida. Inclusive, ela tem um caráter pedagógico, porque cria a cultura do contrato de trabalho, sabe? Então, é importante, sim, que ela chegue em qualquer lugar, mas com muita parcimônia, porque tem as questões orçamentárias, questões de estruturação que demandam muita, digamos, é uma questão de conveniência e oportunidade também. Então, eu creio que para expandir, não, mas para aprimorar o atendimento, e isso a gente pode completar com a justiça itinerante, Então, eu acho que sim, nesse sentido de chegar onde houver demanda reprimida, nós vamos fazer, ainda que com justiça itinerante. A justiça itinerante é um projeto que já está em funcionamento e deve se expandir. Novos destinos, lugares ainda há demanda reprimida no ano que vem? A gente demandaria de ter mais varas do trabalho, mas a gente, inclusive, tem essa maleabilidade hoje de poder redistribuir uma vara do interior para a capital, e houve um remanejamento de 2 varas para a capital, onde a demanda cresceu, E, em função disso, ficaram 2 postos avançados no interior, no lugar onde havia as 2 varas. E onde seria, presidente? Corrente e Uruçuí. Corrente e Uruçuí. Pontos mais distantes. Então, essas 2 estão sendo atendidas com juízes que se deslocam, e que também atendem às suas próprias
varas onde são titulares. A gente vai administrando dessa forma e os números aqui nos guiam para saber se há necessidade, algum remanejamento ou não. Mas, por enquanto, de expansão, não. A gente tem o ideal de aprimorar a prestação jurisdicional, o atendimento mais célere. E agora nós temos o juízo 100% digital, que vai permitir, inclusive já é uma coisa que agrada advogados e jurisdicionados em qualquer lugar. Porque de Pernambuco, por exemplo, falava há poucos dias com um advogado, ele muito grato, né? Disse, poxa, eu tenho muitos processos aí e tinha que fazer sustentação, para fazer isso eu tinha que viajar ao Piauí. Presencial. Agora não. Doutor Marcos, a informalidade nas relações de trabalho é um fenômeno que preocupa a Justiça do Trabalho? Olha, eu não diria que preocupa a Justiça do Trabalho, certo? A informalidade, ela preocupa, eu acho que devia ser uma preocupação de governantes e de todas as pessoas, porque a informalidade leva a outras questões sociais, né? O emprego formal, ele traz a garantia, né, até porque o ser humano, ele naturalmente é imprevidente, né? Então, a Previdência Social tem esse nome porque Perfeito. O ser humano é imprevidente, então o Estado chega e impõe. Você entrou nessa situação de prestação de trabalho, renda de trabalho, naturalmente você é um segurado do regime geral da Previdência Social. Então, é uma política de governo, né? O trabalho eu vou aqui devagar um pouco, mas as sociedades, elas são estudadas a partir do trabalho. Se você estudar como uma sociedade se organizou para dividir o ônus que é o trabalho, você vai ter uma compreensão de como aquela sociedade é, como ela foi, como ela é hoje. Então, o trabalho é uma questão central da sociedade. Como é que o senhor classifica quando o Brasil e o Piauí como sociedade, quando a gente ainda tem exemplos e muitos de trabalho escravo que são flagrados? Sim, é uma questão, também um tema polêmico esse do trabalho escravo, porque também nós crescemos, evoluímos nessa definição, porque por muito tempo a noção de trabalho escravo era do sujeito acorrentado, prestando trabalho à força. E hoje evoluímos para que tenham também o trabalho degradante, né? que são condições que não são análogas à escravidão. Então, o Piauí, isso tudo também tem a ver com desenvolvimento econômico, mas também tem a ver com a cultura da sociedade, porque nas sociedades, acho que o Brasil tem uma herança escravocrata, um pouco, sabe? E nas sociedades que não cultuam a solidariedade tão profundamente como outras, onde essa cultura liberal é levada ao extremo, né? Porque todos somos liberais no Brasil, nem o partido de esquerda não deixa de ser liberal. Agora tem o liberal progressista, tem o liberal conservador. Então, eu acho que numa sociedade, essa questão da escravidão ou também decorre muito da cultura, mas, sobretudo, do desenvolvimento econômico. Se os governos agilizarem, né, essa questão do desenvolvimento econômico, né, preocupados sempre com a preservação dos direitos sociais, eu creio que, naturalmente, desaparecem esses focos de exploração ilegal. O selo diamante do CNJ, uma piauiense que há pouco tempo era sua colega lá no Tribunal Regional do Trabalho 22, TRT 22 aqui no Piauí, doutora Liana Scheibe, agora ministra do Tribunal Superior Eleitoral. 2022 foi o ano do TRT no Piauí, ou da Justiça do Trabalho no Piauí? Eu diria que sim, Elivaldo. Teve a questão da pandemia que, se por um lado ela foi desafiadora, né? Ela gerou situações inéditas, inusitadas. Por outro lado, ela também proporcionou para o tribunal, para a Justiça do Trabalho em especial, né, mostrar como ela estava preparada para esse século XXI, né, adiante de várias outras, né. E a gente enfrentou isso aí, né,
e foi um motivo de destaque. Eu não posso negar que, como nós encaramos essa situação, nos destacou dentre os tribunais, dentre os órgãos judiciários. E também, né, realizações que foram assim. Nós tivemos desembargador novo, tivemos desembargador entrando, desembargador Quinto que pede constitucional, o juiz pedindo para sair, quinto constitucional, né? Então tivemos a ida da doutora Liana para o TST. Eu digo que sim, foi um ano de glória e também eu acho que teve o êxito da gestão. Foi muito a doutora Liana Ferraz foi muito zelosa e nesse ponto é que eu lhe digo, Tiago, cria uma dificuldade para mim que vou ter que suar para tentar continuar. Bom, é um desafio também para o TRT da 22ª Região. Como é que está sendo administrado a questão do quadro, concurso público, contratação de pessoal? Tiago, o TRT, a Justiça do Trabalho no Piauí, é a mais deficitária de servidores no Brasil. Então, quando você conquista um selo ouro, um selo diamante, com essas condições... Você tem carta na manga para reivindicar. Pois é. Então, o que aconteceu este ano? A doutora Liana Ferraz, ela visualizou algo que a gente ainda não tinha pensado, é que tem TRTs, como o TRT da Paraíba, que tem uma estrutura e uma demanda de serviços similar a nós, Maranhão, Sergipe, né? O que acontece? Que ele tinha mais que o dobro de servidores do Piauí, cargos vagos, inclusive, que nunca precisaram ocupar. Isso aconteceu em vários tribunais. Então, ela fez uma demanda perante o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Conselho Nacional de Justiça, pedindo que eles analisassem a viabilidade de redistribuir esses cargos, pelo menos em uma quantidade suficiente para melhorar um pouquinho a nossa situação. O que eles fizeram? Com muita dificuldade, porque tem a resistência dos outros tribunais, eles nos concederam a possibilidade de redistribuíram 51 cargos. E isso nos colocou na posição do que era segundo lugar pior, né? Que é o Maranhão. Então, hoje a gente vai, com esse suporte aí que a gente recebeu, vamos ficar no patamar do Maranhão. Os primeiros já foram nomeados já, né? Inclusive Assim, a doutora Liana levantou a bola, eu vou só cabecear. Ela deixou já concurso homologado. E já nomeou os primeiros, uns poucos aí médicos, uns 2 médicos, temos esses 2 médicos aí, e outras poucas funções, mas as outras eu vou ter esse presente aí, ter a possibilidade de nomeá-los. Nós queremos agradecer ao novo presidente do TRT 22, desembargador Marco Aurélio, e desejar sorte na gestão. Muito obrigado, agradeço aqui a todos, viu? Agradeço ao Alivaldo, agradeço ao Tiago e dizer que é muito agradável a gente ser recebido para dar notícias boas da Justiça do Trabalho e para todos os problemas que surgirem podem contar com nossa comunicação. Muito obrigado. Uma satisfação. Boa tarde para o senhor.